Ver os artistas nos deixando ao vivo, diante dos nossos olhos, é um incidente que deixa uma impressão duradoura em nós. Houve muitos artistas, músicos e performers que morreram enquanto estavam se apresentando ou atuando diante de suas plateias ou de câmeras ao vivo. Para mim, Cooper. No dia 15 de abril de 1984, enquanto se apresentava ao vivo na televisão, Cooper começou seu ato na frente de uma plateia lotada e de milhões assistindo na TV. De repente, ele agarrou o peito e caiu para trás. Por causa de sua reputação de misturar comédia com erros deliberados, o público pensou que sua queda fazia parte da apresentação. Eles riram e aplaudiram, presumindo que Cooper estava desempenhando seu papel habitual como o mágico desajeitado. No entanto, nos bastidores, ficou rapidamente claro que Cooper estava em sérios apuros. O apresentador do programa, Jimmy Tarbuck, e outros artistas se apressaram para atendê-lo, mas as câmeras permaneceram no palco por mais alguns instantes. Desconhecendo a gravidade da situação, Cooper tinha sofrido um ataque cardíaco massivo no palco e, enquanto o público aguardava a próxima parte do show, os paramédicos correram para reanimá-lo atrás da cortina. Tragicamente, ele foi declarado morto pouco depois de ser levado a um hospital próximo. Mitsuharu Misawa. Em 13 de junho de 2009, Mitsuharu Misawa, um famoso lutador profissional japonês, tragicamente perdeu a vida durante uma luta ao vivo em Hiroshima. Misawa era renomado por seu estilo intenso, acrobático e habilidade técnica, qualidades que o tornaram uma lenda na luta livre japonesa. Naquela noite no ringue, Misawa estava participando de uma luta de duplas quando foi levantado para um suplex. Em um instante, a atmosfera mudou. Misawa desabou no ringue sem responder. O movimento resultou em uma lesão grave na medula espinhal e ficou claro para todos os presentes que isso era mais do que apenas uma atuação. A transmissão ao vivo tornou-se sombria enquanto oficiais, equipe médica e lutadores corriam em seu auxílio, realizando RCP no ringue. Espectadores, tanto na arena quanto aqueles assistindo pela televisão, prenderam a respiração enquanto a equipe médica continuava a prestar atendimento de emergência. Apesar da intervenção imediata, Misawa foi rapidamente transportado para um hospital próximo, onde foi tragicamente declarado morto. Steve Irwin. Em 4 de setembro de 2006, Steve Irwin, o caçador de crocodilos, tragicamente faleceu enquanto filmava Ocean's Deadliest, um documentário explorando os animais marinhos mais perigosos do mundo. Enquanto mergulhava com snorkel nas águas da Grande Barreira de Corais, Irwin encontrou uma arraia de aproximadamente 8 pés. Enquanto nadava próximo do animal, que tipicamente evita o contato humano, a arraia de repente levantou seu rabo em defesa, atingindo Irwin com um espinho poderoso diretamente no seu peito. O espinho da arraia perfurou o coração de Irwin, causando uma lesão fatal. Embora sua equipe o tenha retirado imediatamente da água e tentado reanimação cardiopulmonar, seus esforços infelizmente não tiveram sucesso. O incidente foi capturado em filme enquanto as câmeras estavam gravando para o documentário. Embora a filmagem nunca tenha sido divulgada publicamente, por respeito à sua família e legado. O falecimento repentino de Irwin, aos 44 anos, chocou fãs ao redor do mundo que o conheciam por sua personalidade marcante e compromisso inabalável com a conservação da vida selvagem. Karl Wallenda. Em 22 de março de 1978, Karl Wallenda, o lendário artista de corda bamba, teve um fim trágico enquanto realizava uma de suas acrobacias mais ousadas, uma travessia de corda bamba entre as torres do condado Plaza Hotel em San Juan, Porto Rico. Aos 73 anos, Wallenda ainda estava ultrapassando os limites de sua arte, incorporando a emoção e o perigo que tinham definido sua carreira. Conhecido por seu incrível equilíbrio, habilidade e abordagem destemida aos atos de arame alto, Wallenda cativou o público por décadas com suas acrobacias de tirar o fôlego. Naquele dia fatídico, ventos fortes balançaram o arame enquanto Wallenda atravessava cuidadosamente. De repente, ele perdeu o equilíbrio e tragicamente caiu para a morte, um momento capturado por câmeras. Embora não tenha sido transmitido ao vivo, as imagens circularam posteriormente, trazendo uma realidade sombria ao seu status lendário. A morte de Wallenda marcou um momento de partir o coração no mundo das artes circenses, pois ele se tornou um símbolo de bravura extraordinária e dedicação ao seu ofício. Sua morte destacou os imensos riscos que ele assumia em cada apresentação e encerrou a carreira de um homem que viveu sua vida no limite, Pedro Henrique. Em 12 de março de 2023, Pedro Henrique, um guitarrista brasileiro celebrado por sua presença de palco eletrizante e habilidade excepcional, faleceu tragicamente durante uma apresentação ao vivo em um festival de música em São Paulo. Henrique, com apenas 39 anos de idade, estava no meio de um set energético quando de repente desmaiou no palco, deixando o público atônito.
Conhecido por seu trabalho com bandas proeminentes e uma carreira solo de sucesso, Henrique havia construído uma reputação como um dos melhores guitarristas do Brasil, cativando fãs com sua performance apaixonada e emotiva. Equipes de emergência o levaram apressadamente para um hospital próximo, mas ele infelizmente foi declarado morto ao chegar. A causa foi posteriormente determinada como um ataque cardíaco. Um choque devastador para os fãs amigos e colegas músicos que o conheciam por suas performances dinâmicas e amor pela música. Valencia Prime. Valencia Prime, uma mulher transgênero de 25 anos e proeminente performer drag de Filadélfia, faleceu tragicamente no dia 12 de setembro de 2022, após desmaiar no palco durante uma apresentação no Taboo Lounge and Sports Bar. Conhecida como a diva dançante tamanho plus de Filadélfia, Prime estava apresentando seu show ao vivo Prime Time quando de repente perdeu a consciência. Apesar da atenção médica imediata, foi declarada morta no Hospital Jefferson. O escritório do médico legista de Filadélfia posteriormente determinou que a causa da morte foi doença cardiovascular aterosclerótica, classificando como causas naturais. O falecimento prematuro de Prime causou tremores na comunidade LGBTQ, mais local e além. Homenagens chegaram de amigos, artistas e fãs, que a lembravam como uma vibrante e 4 positivo. Na comunidade de performance, o Taboo Lounge expressou sua tristeza, afirmando: "Hoje lamentamos a perda de uma estrela muito brilhante e em ascensão. Dizemos adeus a Valencia Prime, mas não esqueceremos a luz que você trouxe ao palco, Colonel Bruce Hampton." Em 1º de maio de 2017, o Coronel Bruce Hampton, um músico reverenciado e pioneiro no cenário de bandas de jam, durante uma performance ao vivo em Atlanta, o concerto, uma celebração repleta de estrelas pelo 700º aniversário, contou com Hampton atuando com músicos notáveis de sua extensa carreira, incluindo membros de suas bandas The Hampton Grease Band e Aquarium Rescue Unit. Durante uma sessão de jam de alta energia, Hampton desabou no palco. Aparentemente rústico. Seu braço em um alto-falante. No início, A audiência e seus colegas músicos pensaram que fazia parte do seu estilo teatral, conhecido por misturar humor e ações imprevisíveis em suas performances. No entanto, com o passar dos momentos, a preocupação cresceu ao ficar claro que Hampton estava em sérias dificuldades. O pessoal médico chegou rapidamente e o levou ao hospital, onde infelizmente foi declarado morto mais tarde naquela noite. O falecimento de Hampton marcou uma perda profunda para o mundo da música, especialmente dentro da comunidade de bandas de jam e de música improvisacional. Barbara Weldon, uma talentosa cantora e compositora francesa, faleceu tragicamente em 19 de julho de 2017 durante uma apresentação ao vivo no festival Léo Ferré, em Gordons, França. Conhecida por sua voz cativante e expressão artística, ela havia recentemente lançado seu álbum de estreia e estava ganhando reconhecimento no mundo da música. Durante sua apresentação, Weldon, que frequentemente se apresentava descalça, pisou acidentalmente em um equipamento elétrico defeituoso, o que resultou em um choque elétrico fatal, fazendo-a colapsar no palco. Apesar dos esforços imediatos para salvá-la, Weldon foi declarada morta no local, deixando fãs e a comunidade musical em choque. Ela tinha apenas 35 anos, e sua morte prematura interrompeu uma carreira promissora, Quan Jam sozinha em 5 de novembro. 23. Transmissão de rádio filipina. Caster Juan Johnny Walker Você Malone foi tragicamente morto durante uma transmissão ao vivo. Juan Yu Malone, uma personalidade querida conhecida por sua transmissão leve na 94.7 Gold Mega Calamba FM, não estava envolvido em reportagens controversas. Seu programa se concentrava em espalhar boas vibrações e piadas. O ataque ocorreu de manhã cedo, na casa de Yu Malone, em Calamba Missem, Occidental. 2 homens chegaram sob o pretexto de fazer um anúncio sobre pertences perdidos. Um agressor manteve um membro da equipe sob a mira de uma arma, enquanto o outro entrou na cabine de rádio e atirou em Yu Malone, 2 vezes o atirador. Então roubou um colar e fugiu com um terceiro cúmplice em uma motocicleta. Todo o incidente foi capturado em uma transmissão ao vivo no Facebook, em circuito fechado de televisão. Sib Hashan, conhecido como o baterista da icônica banda de rock Boston, faleceu tragicamente em 22 de março de 2017, enquanto se apresentava em um navio de cruzeiro. Hashan, nascido em 17 de agosto de 1949, tinha 67 anos na época de sua morte. Ele foi um membro fundamental do Boston, contribuindo para o som característico da banda com sua bateria poderosa em álbuns como o auto-intitulado de estreia e Don't Look Back. No dia de sua morte, Hashian estava se apresentando a bordo de um cruzeiro temático de lendas do rock, com bandas de rock clássico durante a apresentação. Hashian
De repente desabou no palco. O navio de cruzeiro estava navegando ao largo da costa dos Estados Unidos, e apesar da atenção médica imediata e das tentativas de reanimá-lo, foi declarado morto. Relatórios indicavam que Hashian estava lutando contra câncer de rim nos meses que antecederam sua morte. Este diagnóstico, juntamente com seu falecimento enquanto se apresentava, foi um golpe significativo para os fãs na comunidade do rock. O incidente ocorreu durante uma performance ao vivo no cruzeiro, mas não está claro se a apresentação estava sendo transmitida ou gravada para consumo público na época. Dick Shawn, um comediante e ator bem conhecido, morreu inesperadamente enquanto se apresentava no palco. Em 17 de abril de 1987, Don estava realizando uma rotina de comédia na Universidade da Califórnia, em San Diego, quando de repente desabou. No início, o público pensou que fazia parte do espetáculo, mas logo ficou claro que algo estava seriamente errado. Shawn sofreu um ataque cardíaco e foi declarado morto pouco depois de ser levado às pressas para o hospital. Ele tinha 63 anos. Shawn era famoso por seus papéis em filmes como Elma Mad World e Primavera para Hitler. E sua morte súbita durante uma apresentação ao vivo foi um choque para muitos. Lillian Harden Armstrong foi uma pianista de jazz, compositora, arranjadora, cantora e líder de banda americana. Ela nasceu no dia 3 de fevereiro de 1898 em Memphis, Tennessee, e foi a segunda esposa de Louis Armstrong. Conhecida por suas performances com bandas de jazz e suas colaborações notáveis como Earl Hines, Armstrong teve um impacto significativo na cena do jazz. Após a morte de Louis Armstrong em 6 de julho de 1971, Armstrong viajou para Nova York para o funeral e andou no carro da família. Após o funeral, ela voltou para Chicago com planos de continuar trabalhando sobre a sua autobiografia. No entanto, em 27 de agosto de 1971, enquanto se apresentava em um concerto memorial televisivo para Armstrong, ela desmaiou no piano e morreu de ataque cardíaco a caminho do hospital. Ela tinha 73 anos. K.K., cantor indiano, K.K., Certo. cujo nome completo era Krishna Kumar Kunath, faleceu em 31 de maio de 2022. K.K. era um renomado cantor de playback na indústria cinematográfica indiana, conhecido por sua voz versátil e contribuições memoráveis para a música Bollywood. Nascido em 23 de agosto de 1968 em Delhi, K.K. iniciou sua carreira como cantor nos anos 1990 e rapidamente ganhou reconhecimento por sua voz cheia de alma e emoção. Ele gravou músicas em várias línguas indianas, incluindo Hindi, Tamil, Telugu, Kannada e Bengali. Algumas de suas faixas mais populares incluem Tadap Tadap, de Hum Dil de Chukai Sanam, Pyar Ke Paal, de Hate Story e Kya Kena, de Kaya Kena. A morte de K.K. ocorreu durante uma apresentação ao vivo em Calcutá. Ele estava se apresentando em um concerto no auditório Nasru Mancha quando de repente desmaiou. Apesar de ser levado rapidamente a um hospital próximo, foi declarado morto ao chegar. A causa da morte foi relatada como parada cardíaca. K.K. tinha 54 anos no momento de seu falecimento. Sua morte prematura chocou a indústria musical indiana e seus fãs, deixando um vazio significativo no mundo da dublagem musical. Zoltan, estrela da música húngara Zoltan, morre durante show ao vivo na TV sueca. Ele estava se apresentando para a gravação de um vídeo quando teve um ataque cardíaco repentino e desabou na frente das câmeras. Muitos jornais alemães e húngaros, então, questionaram sua morte natural e consideraram-na um assassinato planejado. O rapper e dançarino sul-africano Costa Titch, cujo verdadeiro nome era Constantinos Sobonoglou, tragicamente morreu no dia 11 de março de 2023, durante sua apresentação no Ultra South Africa Music Festival em Joanesburgo. Enquanto estava no palco, ele desmaiou 2 vezes, sendo o segundo colapso fatal. Apesar da rápida atenção médica, Costa Titch foi declarado morto pouco depois do incidente. A causa exata de sua morte permanece não confirmada, com especulações sobre uma possível convulsão. Papa Wemba. O lendário músico congolês conhecido por ser pioneiro da música soukous, Papa Wemba, morreu em 24 de abril de 2016, durante uma apresentação no Festival de Música Fêmea, em Abidjan, Costa do Marfim. Ele desmaiou no palco e, apesar dos esforços imediatos para reanimá-lo, foi declarado morto pouco depois. A carreira musical de Papa Wemba durou décadas e influenciou gerações, misturando ritmos africanos tradicionais com sons modernos. Adeus a Gravity. Adeus a Gravity, uma banda de metal romena, enfrentou um trágico desastre em 30 de outubro de 2015 durante o concerto de lançamento do seu álbum no Collective Night Club em Bucareste. Uma exibição pirotécnica incendiou a espuma acústica do clube, causando um incêndio devastador.
O incêndio se espalhou rapidamente, levando a um tumulto quando os participantes tentaram escapar. Infelizmente, 64 pessoas perderam a vida, incluindo 4 membros da banda: Vlad Tileia, Mihai Alexandru, Bogdan Inassi e Alex Pascu. O incidente levou a um luto nacional e desencadeou protestos significativos contra a corrupção e a frouxidão das regulamentações de segurança na Romênia. Irma Bulevar, a popular cantora de Dangdut, Indonésia, conhecida por suas performances ousadas com cobras no pescoço, morreu tragicamente em 4 de abril de 2016. Durante uma apresentação ao vivo em Karawang, Java Ocidental, Irma foi mordida por uma cobra-rei que usava como adereço no palco. Apesar de inicialmente recusar tratamento, acreditando que O Venom de não fato, teve efeito. ela mais tarde desmaiou e foi levada às pressas para o hospital, onde foi declarada morta. Tiny Tim. Outra pessoa que morreu durante uma apresentação foi o cantor americano famoso por sua voz aguda única em performances de ukulele. Seu nome era Tiny Tim. Ele ganhou fama com seu sucesso, Tiptoe Through the Tulips, na década de 1960. Em 30 de novembro de 1996, enquanto se apresentava em um evento beneficente em Minneapolis, Tiny Tim sofreu um ataque cardíaco no palco. Ele foi levado ao hospital, mas foi declarado morto pouco depois. Christina Grimmie. Ela era uma cantora talentosa e ex-concorrente do The Voice, mas morreu tragicamente em 10 de junho de 2016. Após um concerto em Orlando, Flórida, ela estava assinando autógrafos para os fãs quando um atirador se aproximou e a baleou. Apesar da atenção médica imediata, Christina sucumbiu aos ferimentos. O agressor, que foi imobilizado pelo irmão dela, então, tirou a própria vida. Christina Grimmie tinha apenas 22 anos de idade. Dimebag Darrell. O lendário guitarrista do Pantera e Damage Plan foi tragicamente morto, no dia 8 de dezembro de 2004. Durante um show do Damage Plan em Columbus, Ohio, um atirador invadiu o palco e atirou várias vezes em Darrell, matando-o instantaneamente. Outras 3 pessoas também foram mortas antes do atirador ser abatido por um policial. Darrell, conhecido por seu trabalho influente na guitarra e apresentações energéticas, tinha 38 anos. Owen Hart, em 23 de maio de 1999, durante um evento pay-per-view da WWE chamado Over the Edge, viu um incidente trágico. Owen estava realizando uma manobra em que deveria descer para o ringue a partir das vigas usando um arnês e uma corda de escalada. No entanto, algo deu errado durante a manobra, fazendo com que Hart caísse aproximadamente 78 pés e aterrissasse no ringue. Apesar da atenção médica imediata, Owen Hart sucumbiu aos ferimentos. A WWE nunca divulgou o vídeo oficial da sua queda. Em 11 de outubro de 1991, Red Fox, o amado comediante famoso por seu papel na série de televisão Sanford and Son, desmaiou no set do programa de televisão The Royal Family enquanto ensaiava uma cena. Fox foi levado rapidamente para o hospital, mas foi declarado morto pouco depois de chegar. Sua morte foi atribuída a um ataque cardíaco que ele sofreu aos 68 anos de idade. Dawn Brunshaw. Ela era uma treinadora experiente no SeaWorld Orlando. Durante uma interação de rotina com uma orca chamada Tilicum, a baleia inesperadamente a agarrou e a arrastou para debaixo d'água. Apesar dos esforços para resgatá-la, Brunshaw sucumbiu aos seus ferimentos. O incidente chocou o mundo e provocou debates sobre a cativeiro de animais e a segurança dos treinadores. Ela tragicamente faleceu em 24 de fevereiro. Silver King, em 11 de maio de 2019, enquanto participava de uma luta de wrestling no local Roundhouse em Camden, Londres, Silver King, um lutador e ator mexicano, faleceu tragicamente. Ele desmaiou no ringue durante uma luta e foi declarado morto pouco depois. Nick Menza. Em 21 de maio de 2016, Nick Menza, o ex-baterista da banda Megadeth, tragicamente desmaiou no palco enquanto se apresentava com sua banda OHM em um clube em Los Angeles. Esforços para reanimá-lo foram infrutíferos, e ele foi declarado morto no local. Juan Carlos Formel, em 26 de maio de 2023, durante uma apresentação no Bronx, Formel sofreu um ataque cardíaco fatal aos 59 anos. Ele era um músico e compositor cubano. Bruce Lee. Bruce Lee, o lendário artista marcial e ator, morreu inesperadamente em 20 de julho de 1973, aos 32 anos de idade. Conhecido por seus filmes inovadores, como Operação Dragão, e sua filosofia sobre artes marciais, a morte de Lee chocou o mundo. Ele estava em Hong Kong, trabalhando em um filme, quando desmaiou. A causa oficial da morte foi edema cerebral, um inchaço do cérebro possivelmente causado por uma reação a uma dor.
assassino que ele tinha tomado antes, Brandon Lee. Assim como seu pai, Brandon Lee também morreu em um trágico acidente em 31 de março de 1993, durante as filmagens do filme O Corvo. Durante uma cena em que o personagem de Lee é baleado, uma arma cenográfica que deveria disparar balas de festim, em vez disso, disparou um fragmento de bala real. A arma havia sido preparada de forma inadequada. Uma bala sem pólvora ficou presa no cano durante uma cena anterior. Quando a bala de festim foi disparada, ela impulsionou o fragmento de bala preso, atingindo Lee. Lee foi atingido no abdômen e desabou. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde cirurgiões tentaram salvá-lo, mas após várias horas de cirurgia, ele foi declarado morto. A causa oficial da morte foi um ferimento à bala.